Então, aqui, ó, o É Proibido Fumar, já de 64, esse sim, esse eu já sinto segurança, né? Sim. A faixa título tem muita atitude, o repertório é mais coeso, daquilo que a gente estava falando que o de 63 não tinha, ele encontra esse endereço, né? O disco já mostra o Roberto a falar diretamente com a juventude urbana. Perfeito, Val. Ele encontrou seu estilo, encontrou sua fórmula, encontrou seu jeito de cantar. Ele já agora é um compositor que vai se firmando. Quero dizer para você que É Proibido Fumar é uma das grandes letras do rock and roll em todos os tempos. Né? Olha, você pode pegar a letra de Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, tudo perfeito. É uma letra, a letra. A melodia é um pouco ali de uma outra música, tal, mas enfim, mas o fato é que o próprio Caetano vai dizer isso, né? Ele cita essa letra também, aí, na época lá da Tropicália, como uma grande letra, pela temática rock and roll, pela postura. A ideia foi sensacional, né? Sim, fazer essa analogia entre o beijo e o cigarro é proibido fumar. E no contexto, nós estamos agora no início de uma ditadura militar, porque é importante lembrar que as pessoas sempre falam da repressão política, repressão, sim, mas a repressão moral, nós estamos falando de um país conservador, majoritariamente ainda rural nesse momento, né? Católico, conservador, e com uma ditadura que chega para reforçar esses valores conservadores. Então, essa questão, por exemplo, do beijo público, você tinha projetos, rapaz, de deputados apresentando lá em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, para se proibir o beijo público. E você, não é possível sair com a minha esposa e encontrar um casal ali, se beijando ali na praça, no cinema. Então, havia isso. Era um clima de repressão moral. E o Roberto vai fundo nessa questão, ele vai fundo. Sigo incendiando bem contente, feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. A postura, a rebeldia, né? Claro que ele vai encontrar em sintonia com o público jovem que está sentindo essa repressão nesse contexto. Sim. Os adolescentes, os jovens estão sentindo. Então ele vai tocar fundo e isso vai explicar por que Roberto Carlos vai se tornar daqui a pouco o maior ídolo da juventude brasileira em todos os tempos. Ele está em sintonia com a juventude, com a modernidade que está no mundo, que está surgindo, que está ressoando. Ele está fazendo letras com essa temática e cantando nesse ritmo e apresentando isso, uma tradução brasileira de um fenômeno que, nesse momento, é internacional, com Beatles, daqui a pouco Rolling Stones, né, a partir de Satisfaction, e Bob Dylan, daqui a pouco também com Like a Rolling Stones. Enfim, um fenômeno que só vai crescendo, né? Uhum. E ele está em sintonia com isso. E com essa postura um tipo de letra. O leão está solto nas ruas também, referência sexual aqui, né? Enfim, então é uma temática muito firme e forte do Roberto desde o início, e isso contribui para o sucesso dele, não tenha dúvida. Ele não está só cantando a desilusão amorosa, o garoto que perdeu a menina, ele está mostrando uma atitude, né, positiva de enfrentamento de um contexto de repressão no Brasil naquele momento. Perfeito. E você concorda comigo que aqui já nasce a voz desse Roberto que está falando direto para a juventude, né? Claro, perfeito. Aí é um salto, né? Um salto, a forma de cantar. Ele encontra aqui a forma de cantar, a voz jovem, é isso que chama, a voz jovem, porque não era só o cantor. Porque você tinha um cantor que gravava música jovem, mas com uma voz que não era exatamente a voz jovem, era uma voz que evocava o estilo de canto dos cantores de bolero, de samba, canção. Isso. Havia ali uma certa de sintonia. O fato é que aqui não, é a voz jovem, fazendo a música jovem, e para esse público jovem que está atento, que está ouvindo. Uma coisa, aqui nesse disco, por exemplo, deixa eu ver aqui, da série Radialista, continua aqui, né, músicas do José Messias, da série também músicas que eram para outros também aqui. Essa música, por exemplo, Minha História de Amor, José Messias me falou, eu entrevistei ele falou, Paulo, eu fiz essa música para a Emilinha Borba, era uma marchinha, eu queria era uma música para o carnaval. Mas é aquilo, a Emilinha acabou não gravando, tal, e a música acabou sobrando, e o Roberto Carlos pegou e gravou. Ele já vinha gravando Radialistas do Rio, né? Então, nesse primeiro disco aqui, nesse disco anterior de 63, você, como falou, tem aqui radialista da Rádio Nacional, da Rádio Globo, e aqui você tem o José Messias, e também ele está chegando em São Paulo com sucesso depois de Parei na Contramão. Então, a música Rosinha, aqui, Oswaldo Aldi, que era da Rádio 9 de Julho, grande comunicador da Rádio 9 de Julho, de São Paulo. Então, ele incorpora também radialista de São Paulo para garantir
esse sucesso aí. Temos que garantir, não podemos só confiar no talento, entendeu? Vamos ampliando isso, Sim. vamos daqui. O Evandro Ribeiro, claro, sempre concordando que o Evandro Ribeiro também sabia disso. É importante ter um radialista aí, contemplar para garantir essa vinculação da música, sua música ser tocada no rádio. Vamos colocá-lo. Mas, de outro lado, o Sérgio Porto era um crítico musical na época, né? O Sérgio Porto tinha coluna. Então, quando ele analisava esse disco do Roberto, ele falava assim: eu não acredito em cantor que grava música de radialista. Eu não acredito em cantor que grava música de radialista. Eu não vou analisar disco que tem música de radialista. Então, ele já implicava com isso, porque isso é uma prática comum, né? Sim, especialmente sim. no campo aí dos artistas populares, no bolero também isso acontecia. E o Roberto, nesse começo aqui, está fazendo isso, né? Nessa fase ainda de indefinição. Porque é importante dizer, não tem nada definido ainda. Roberto está chegando aqui, Sal, no seu terceiro LP apenas, né? Isso. É proibido fumar aí, mas já dando um salto, né? Um salto, sim, somente um salto de vendagem. Consta que o disco de 63, por exemplo, vendeu ali em torno de 9 mil cópias, né? Esse disco já foi para quase 60 mil. Então, foi um salto. Foi um salto considerável. Salto considerável. Então, o maior vendedor de disco da CBS na época era Carlos Alberto, cantor de bolero. Carlos Alberto. Aquela voz marcante, exagerada, dramática. Ele era o grande vendedor da CBS nesse início dos anos 60, de cantores, né? E o Roberto Carlos vai subindo, vai encostando nele, né? E nesse disco aqui ele encosta no Carlos Alberto. E logo depois o Alberto vai superá-lo, mas o Carlos Alberto era o principal vendedor da gravadora CBS, né? Sensacional. E um pouco antes dele, o Ray Conniff, que lá na gravadora chamava de São Ray Conniff, né? Porque era o disco do Ray Conniff, era grande. Vendia que nem água. É o que pagava a conta no final do mês, entendeu? Pagava o salário. Bendito São Ray Conniff e tal, pois né? Discos internacionais. Tudo isso nessa fase pré-Roberto, ídolo maior da música brasileira. Da música brasileira. Esse disco aqui, no meu gosto, tá? As músicas dos radialistas e tudo são músicas que ficam aquém da qualidade do É Proibido Fumar, do Calhambeque, que é uma versão, né? Mas é Roberto e Erasmo e tudo. Broto do Jacaré é bem massa também. Bem massa, não tenho dúvida. Né? Tanto é que nenhuma música de radialista vai ser um clássico, assim, sim, né? Sim, não vai ficar no repertório dele. Nasci para Chorar, que é outra versão, também é muito boa, gosto muito de Nasci para Chorar. Muito boa a versão do Erasmo. Muito. Aqui ele grava uma música do Ray Charles, eu mostro que ele já estava atento à soul music, né? É importante aqui essa Desamarre Meu Coração, versão do próprio Roberto, né? Não foi uma gravação que fez sucesso, mas já indica esse olhar dele, ele estava atento à soul music, nascente soul music ali, e é isso, né? As músicas, a versão aqui de Nascer para Chorar, que você falou, músicas, o Leandro Rossini Pinto sempre amou a música, tal, né? Sim. Mas é isso, o repertório, mas o disco é um disco coeso, a sonoridade, ele já tem, você percebe ali. Aqui a banda The Youngster toca todas as faixas, era uma banda da Zona Sul carioca, o Jonas Caetano, o baixista, o Carlos Beck, guitarrista, Romi Haddad, o baterista, enfim, Roberto gostava dele. Segundo o Renato Barros, gostava dele, principalmente porque ele era da Zona Sul do Rio, e o Roberto queria ampliar esse público. Ele já tinha um público ali da Zona Norte, ele já estava com aquela turma ali do Renato, mas na hora de gravar, nessa fase ainda de definição, ele preferia somar aí com a turma da Zona Sul carioca, né? Então, em vez do Renato e seus Blue Caps, que já poderia estar aqui gravando com o Roberto, ele preferiu gravar com a banda The Youngster, e eles tocam aqui, né, em todas essas faixas. Aí já o Evandro Ribeiro entendeu também que não precisava dos velhinhos da CBS. Entendeu, a partir da repercussão de Parei na Contramão de Split Splash, que os garotos ali davam conta, né, que a sonoridade funcionou, a própria repercussão, o próprio sucesso, a vendagem dos discos, deu Evandro Ribeiro, que ele era um homem, acima de tudo, de números, né? É um produtor musical, mas que, acima de tudo, era um homem de números. Ele próprio me falou, falei, Evandro, por que o senhor, como gerente, se tornou também produtor? Porque isso eram duas... em todas as gravadoras, você tinha o gerente geral e o produtor, são figuras distintas, né? Mas o Evandro Ribeiro resolveu unir os dois, né? Ser produtor, além de gerente geral. Não, Paulo, por questões econômicas.
Ele falou isso. A garotada era muito afoita, não entendia os custos, não entendia os gastos. Eu ali fazendo as duas coisas, eu ia saber exatamente o que podia ou não podia ser usado. Quer dizer, um homem de números, né? Errado ele não está, né, Paulo? Foi? Errado ele não está, né? Sim, o bacana é esse papel dele, né? Sim. Mas ele aparece aí, né, como produtor, assim, tese do disco, né? Mas o Roberto já está decidindo tudo ali junto com a garotada, com o Youngster ali, né? A intuição dele, o olhar, enfim. E tudo isso foi comprovado com o sucesso do disco, na repercussão do disco. E uma coisa curiosa que ele faz aqui também, só uma observação, Saulo, para as pessoas entenderem, na introdução de Calhambeque, que é sensacional aquela introdução. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Isso não está na gravação original americana, lá já entra na melodia, na música. Isso foi uma criação de Roberto, porque ele vinha fazendo isso desde o segundo disco. Aqui no disco de Splish Splash, ele tem uma música aqui que ele fala... Quero me casar, um dia que nunca mais, professor do amor, baby, meu bem, oração de um triste, relembrando Malena. Então, aqui ele já pede uma música para o Rossini Pinto, porque ele tinha feito Malena, que foi assim o primeiro sucesso dele, assim, aqui no Rio. Então, o Rossini Pinto faz a música relembrando Malena, para reforçar uma música anterior dele, que tinha tido um recém-sucesso. Nesse disco aqui de 64, ele faz outra música, Louco Não Estou Mais, música dele com Erasmo, onde ele cita a própria Louco Não Estou Mais, do primeiro disco, cita Malena, cita Suzy, Mr. Sandro, um total de 9 músicas lançadas por ele anteriormente. Quando chega no É Proibido, no Calhambeque, ele faz mais uma referência. O que você percebe? É o artista, Sal, querendo consolidar um repertório, chamando a atenção do público. Olha só, eu gravei aquilo, eu gravei Malena, eu gravei Mr. Eu estou precisando desse repertório, que era, em tese, na prática, o que ele tinha para cantar nos shows. Você imagina o show de Roberto em 64? Olha, gente, não tinha emoções, não tinha se você fez. O show de Roberto, nesse momento, é com isso aqui, Louco Não Estou Mais, Malena, e ele está chamando a atenção para isso, para reforçar esse repertório. É uma curiosidade, né? Porque ele faz isso com a música, faz isso em 2, faz isso em 3. Então, você percebe a intenção dele de consolidar esse repertório, de trazer a memória do público. Olha, não me esqueça, não só esse sucesso aqui agora, eu tenho um anterior, outro anterior, vamos juntos. É curioso porque essas lembranças que ele faz de Louco Não Estou Mais, de Baby Meu Bem, são de músicas que serão largadas depois do sucesso. Ele vai largar esse disco, como a gente já falou, não vai editar nenhuma dessas 78 rotações. Malena, então, coitada, Malena nunca mais, mas ele está aqui se agarrando a isso. Pois é. O que vai surpreender ele aqui nesse episódio aqui, lá em 1969, a CBS do México, uma daquelas coletâneas absurdas que a gente que gosta de Beatles sabe que surge coletânea de Beatles no México, na Espanha, misturando Yes It Is com não sei o quê, que a gente entende por que o cara juntou uma música com a outra. Lá a CBS do México, em 69, resolveu então lançar um compacto duplo, né? Com Quero Me Casar Contigo, Nego Gato, O Gênio, Malena, com a foto de Roberto de 65, 66, assim, rapaz, as rádios mexicanas começaram a tocar e a música Quero Me Casar Contigo se torna um número 1 no México na virada de 69 para 70. A gravação em português de Roberto, desse disco aqui, do que nós comentamos anteriormente, o disco de 63. Então, o Roberto, de repente, chega para cantar no México em 70, ele tinha acabado de lançar no Brasil As Curvas da Estrada de Santos, Não Vou Ficar, ele está na fase soul, ele está no auge da fase soul, ele está... Chega lá no México, Roberto, quero me casar contigo. Você vê vídeos do Roberto no México, é constrangedor, você vê que ele está constrangido, ele sentado no banquinho, aquele nananá, ele fala, meu Deus do céu, eu vou descobrir essa música, mas era isso, rapaz. Imagina, né? Imagina, é o imponderável, né? Então ele se viu obrigado a cantar música que possivelmente ele jamais iria cantar. Sim. Como ele não cantou Malena, como ele não cantou Baby Meu Bem, como ele não cantou nada mais disso aqui, que ele insistia ali em 63, 64, relembrando Malena, relembrando Louco por Você, pedindo para o público não esquecer.
Só que os mexicanos resolveram fazer isso em 69 para 70. Um pouquinho tarde, né? Quando ele não queria mais lembrar desse repertório, né? Pois é, pois é. Mas é aquela coisa também do mercado do público. Enquanto o Brasil estava se deliciando com a soul music, antenado com a modernidade, o mexicano estava ainda lá no bolero. Então, pois é. O problema de uma música como Quero Me Casar Contigo não ser um sucesso nacional. E é uma música que está na memória afetiva de muitos mexicanos que eram adolescentes nessa época, crianças, que foi uma música que tocou muito no rádio nesse período, né? Essa música Quero Me Casar Contigo. Boa você ter tocado nisso. Eu tinha pensado e não esqueci, na realidade, de colocar no meu roteiro. Eu ouvi esses discos quando eu era criança, nos anos 70. Né? Eu vou fazer 55 anos, eu sou de 71. E o Roberto, nesse disco de 63, no de 64, tem músicas altamente conectáveis às crianças, né? Sim. As crianças ouviam aquela coisa, o ritmo, a letra mais fácil e tudo, as crianças adoravam, né, Paulo? Sim, aí eu sou um pouco mais velho que você, eu estava ali com 4 anos, e lembro bem, isso eu me lembro muito bem, os efeitos especiais, né? A sonoplastia que ele usava. Isso foi uma coisa importante, ele ter essa atenção com a criança, porque isso é uma coisa, eu acho que é da formação dele, porque ele teve como ídolo Bob Nelson, certamente isso trouxe essa referência para ele. Bob Nelson fazia esses efeitos também, do tiro, e foi o primeiro ídolo dele, então ele trouxe essa referência do Bob Nelson. Então, quando ele está nesse momento gravando para o público jovem, ele dá uma atenção especial à criança, porque você percebe que na música que ele escolhe, o Gênio, o próprio Calhambeque, tem aí a buzina. Eu lembro que eu ria, rapaz. Eu lembro do meu tio colocando o Calhambeque, e na versão original começava com aquele fonfon, né? Fonfon, que depois, nos relançamentos, eles tiraram, você vê. E era isso, e aquilo eu ria, eu me lembro de eu rindo assim, daquela buzina, né? E era um disco de papelão, um disco brinde, né, de caneta, então aquilo me tornava mais engraçado, aquela situação da própria música. Mas você observou bem, ele dá essa atenção às crianças por esse tipo de gravação, por essa temática, né, brucutu, revista em quadrinho, que era coisa infanto-juvenil, né, mas que chegava até as crianças, e isso vai construir essa memória. Eu fui cativado por isso também, isso é uma das... Aquele grito de miau do Nego Gato, né? Aquilo tudo mexia com a gente. Isso aí eu me lembro porque eu ouvia. Eu tinha 4, 5 anos e não parava para ouvir disparada, aquelas músicas de MPB, porque aquilo não falava comigo, não dialogava comigo. Exato. As canções do Roberto dialogavam. Então, nesse sentido que ele vai pegando as crianças, vai levando junto. Daqui a pouco essas crianças estão com 20 anos comprando os discos, fãs do Roberto, não é por acaso, né? Exatamente. Ele veio cativando e cultivando esse público desde cedo. Exatamente. Então, uma boa observação essa que você fez também